Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Em nome de Jesus, amém? Um dia maravilhoso, um dia especial, um dia sobrenatural, amém? Em nome de Jesus. Um dia muito, 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 muito abençoado. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Um dia muito, muito abençoado. Muito, muito. Hoje eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu tenho uma palavra sobrenatural para o seu coração. Amém? Olha aqui o nosso copinho, novo lançamento da Global, gente, olha, vai ter lá na conferência, tá? Vai ter lá na conferência esse daqui. É um mimo, uma das cores que eu mais gosto. Amém? Lindo, né? Tô tomando cafezinho nele. O apóstolo tem azul, ele pegou um azul pra ele. E dois azuis ele pegou. E eu peguei esse daqui. Mas eu quero agora o rosa claro, eu quero todos. Lindo, né, gente? Olha, é um mimo, é da Global, ó. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Tô apaixonada. Tem vários. O preto é lindo. Aí tem esse desse tamanho. E tem o maior assim, né? O maior assim. É muito, muito lindo. Tudo lindo. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra esses dias atrás que eu falei, eu comecei a guerrear vendo bruxo, vi uns 35 bruxos. E comecei a guerrear, a Nani também tava assim, né? Assim, tava algo assim sobrenatural. Muito pesado. Depois que eu comecei a guerrear, quebrando esses bruxos, o que tá vindo de mensagem, eu até pus no grupo, tá? Tem tampa, gente, tem tampa assim, o que tá vindo no grupo todo o tempo, tá vindo no grupo todo, tá vindo no meu grupo, aqui né, pastor, eu tive um arrebatamento, Deus me levou lá, me mostrou, eles estão planejando contra a sua vida, para parar a oração, para parar as coisas. Então, queridos, não deixem de ir na oração. O diabo, ele não quer que você ore, o diabo não quer que você ore, tá? Não deixe de vir na oração, tá bom? Não deixe, tá bom? Então, queridos, já aumenta a expectativa para nossa conferência, vai ter muita coisa boa na nossa conferência. Lembrando, para você que é novo por aqui, é a conferência mais retiro. Então, é conferência mais retiro, tá? Vai ser dia 28, 29 e 30 de junho, lá na Estância Árvore da Vida. Se eu não estou enganada, o ingresso mais barato, com hospedagem, com alimentação, com tudo, é R$699. Inclui a hospedagem, inclui 8 refeições, inclui o acesso, né, às ministrações do dia e a ministração, vai ter 2 ministrações de louvorzão à noite, tá? Então, tem gente que vai chegar dia 27, tem como chegar dia 27 pagando uma acomodação a mais e uma refeição a mais, amém? Então, eu acredito que umas 500 pessoas já cheguem no dia 27. Queridos, outra coisa muito importante, deixa eu falar pra você. Eu fiz reunião com a liderança, eles falaram que dia 20 vai encerrar as inscrições desse mês. E aí eu já até pedi pra guardar pra mim pelo menos um pouco de ingresso, porque eu sei que vai fechar dia 20, mas se você quiser um ingresso ou outro e só que até dia 31, depois a gente também já não consegue mais, tá? Então você que quer, você tem até o dia 31, depois acabou, não tem mais como, tá bom? E eu que tô segurando até agora, eu que não deixei subir o preço, eu que pedi pro pessoal da liderança, havia subidas de loja, eu falei, não gente, vamos deixar assim, o Senhor vai honrar, tá? O Senhor vai honrar. Então, queridos, fiquem ali no grupo, muita gente do grupo nosso oferta ingresso na vida de outra pessoa, né? Aqui o nosso povo é muito generoso, então
muita gente, eu até tenho decretado, aquele que quer ofertar um ingresso na vida de alguém vai receber 70 vezes mais do que daquilo que já ia, né? Então, coloca aí no chat pra mim, quem vai chegar dia 27? Dia 27 eu vou recepcionar vocês, eu vou estar com vocês no refeitório, tá? Vai ser um tempo maravilhoso, eu quero ter um tempo com vocês, em especial. Então, no dia 27, uma oportunidade aí pra gente estar junto, pra mim ter um tempinho pra vocês, porque aí o dia 28 eu ministro o dia inteiro. Aí eu só vou ter tempo pra vocês no dia 29, que aí eu já não ministro no dia 29, tá bom? Queridos, lembrando, tá? Não é só uma conferência, mais retiro, mais alimentação, mais o louvorzão. É com tudo incluído, 699 a hospedagem mais barata, tá? Com tudo, ingresso, retiro, alimentação. Essa foi a forma mais barata que a gente viu para vocês. Porque o nosso ingresso ano passado, só o nosso ingresso custou R$420 ou 397, certo? Só o ingresso, tá? Só o nosso ingresso custou isso daí o ano passado. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, se o povo for, vai ter que locar hotel, vai ter que comer, vai ter que pegar Uber. É mais barato eles irem direto para a estância, fazer tudo lá. Então, queridos, 699 foi a forma mais barata que eu estou fazendo para muita gente. Tem alojamentos mais caros? Tem. Aí vai da tua condição. Eu estou pensando na pessoa que de verdade, ela não tem tanto recurso e para ela ficaria muito caro gastar 1.300, 1.500, como é o que custaria talvez, tá? Então eu tô fazendo dessa forma para muita gente ter condição de ir, porque é uma experiência, tá? São 3 dias, queridos. Quem chegar dia 27 vai ser 3 dias e meio. Vai ser 3 dias imersos ali no avivamento. Queridos, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, a comida de lá é maravilhosa. Queridos, você pensa... Os alojamentos arrumadinho, limpinho, tá? Lógico, o alojamento mais barato você vai dividir com 5 ou 8 pessoas, mas é melhor que com 200 pessoas. Vocês vão ter o banheiro exclusivo de vocês ali só para essas 5 ou 8 pessoas e a nossa própria equipe separa mulher com mulher, homem com homem. Se você vai em família, a gente deixa toda a família junto, tá? Então, você já se prepara, porque a nossa conferência tá chegando e vai ser sobrenatural. Então vocês veem eu de madrugada orando, gerando, falando. Então vai ser sobrenatural. Amém? Ó, tem caravana de muitos lugares, tem caravana, muitas caravanas, caravana no Rio de Janeiro, caravana. A minha última atualização, queridos, eu até onde a pastora Elisângela me passou, mais de 500 pessoas chegam no dia 27. Porque a conferência de verdade é dia 28. Mas quem conseguir chegar dia 27, consegue chegar, se alojar, se acomodar, se ambientalizar, já fazer o check-in. Para nós é um pouco melhor, porque já é 500 pessoas a menos pro dia 28. Certo? Certo? Mas nossas inscrições aí, acredito que já está passando, né? Não posso dizer que eu não tenho noção, mas... eu falei que eu não quero mais que 3.000 pessoas, então eu dei já um top, porque senão muita gente, a gente tem uma equipe de quase 200 pessoas trabalhando só por essas pessoas, então senão eu tenho que arrumar uma equipe muito grande, amém? Você que não tem provisão para ir, eu profetizo que Deus vai abrir as comportas do céu para você, amém? Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Hoje nós vamos ler, hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, amém? Maravilhosa. O pessoal que vai fazer o seminário sábado, amanhã eu vou estar mandando 1 ou 2 mapeamentos. Talvez eu mande um amanhã e o outro na sexta, tá? Porque eu já tenho os mapeamentos, só que toda vez que eu faço algo, eu faço um upgrade, eu melhoro esse mapeamento. Então amanhã ou depois eu vou mandar um mapeamento. Você vai imprimir e você vai responder para estar fazendo, tá? Para estar fazendo o nosso seminário no sábado, certo? Então, nosso seminário no sábado vai ser online. Você que não pode assistir, fica em paz. No domingo você já consegue assistir ele, tá? Pela plataforma. Então vai ser sobrenatural, amém? Bora lá, vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento hoje, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas. Te apresento esse dia, nossa casa, nossa família. Espírito Santo, que você possa bradar aqui hoje.
falar conosco de forma sobrenatural. O Senhor trouxe uma palavra para o meu coração. Que o Senhor venha bradar, Espírito Santo, eu te dou o controle da minha vida, da minha casa, da minha voz, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. E que aqui não seja eu, mas que seja você, Espírito Santo, através de mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, então é isso, tá? Já compartilha essa live. Hoje eu vou apagar todas as lives, já tô avisando, e vou deixar essa só até 6 horas da tarde. Aí a partir da manhã eu vou começar a tirar, porque eu tava muito cheia de coisa e eu não tava tirando. Então vamos lá. Hoje é Eclesiastes. Qual que é o capítulo de hoje? Capítulo de número 2, amém? Eclesiastes, capítulo de número 2, amém? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 2. Salomão escreveu Provérbios, escreveu a Eclesiastes e escreveu o Cântico dos Cânticos, certo? E aqui na minha Bíblia, que é a NVT, está escrito a inutilidade dos prazeres. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Então aqui Salomão está dizendo que ele começou a buscar tudo que dava prazer na vida. E aí ele pensou, isso é tolice. Isso não faz muito sentido. E aí ele começou a se animar com vinho. Ele começou a buscar a felicidade no vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantações dos belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar a água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mas que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata, de ouro, tesouros e muitos tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei a prazer nenhum, a prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Olha, queridos, a chave que Salomão está entregando. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. O sábio e o tolo. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei. A sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Então, queridos, Salomão aqui está frustrado. Salomão aqui está
como aquela pessoa que tem tudo que quer aqui na terra, mas não encontra a verdadeira felicidade. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. A inutilidade do trabalho. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol. Como a minha habilidade e meu esforço, isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluir que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar a satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer e desfrutar de algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento, alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Querido, Salomão está falando assim: não adianta ter tudo isso e não viver isso desfrutando com Deus. Amém? Não adianta tudo isso sem desfrutar com Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, hoje eu estava aqui, me arrumando para a live e eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar hoje? E aí o Senhor disse assim para mim, tá? O Senhor disse assim para mim, cadê? Aonde tá? Deixa eu ver onde meu esposo falou que é. Eu sou dessas, querida. Eu falo: amor, acha aí onde está a passagem, que eu vou pregar nessa passagem. É assim mesmo, tem dia que a gente até faz um esboço, mas tem dia que a gente não faz não. E aí eu vou debaixo do Espírito Santo, amém? Juízes 16, amém? Juízes 16. Juízes 16. 13 a 16. Juízes 13 ao capítulo 16, amém? E eu quero aqui, o Senhor disse assim para mim: fala sobre não vender a santidade. Eu falei: meu Deus, que forte, tá? Então nós vamos, abra comigo em Juízes 13 agora. A palavra de hoje é: não venda a sua santidade. Salomão vendeu a sua santidade pelos prazeres sexuais. É forte. Salomão vendeu a sua santidade pelos prazeres sexuais. E eu quero aqui estender, fazer um gancho com o que nós viveremos sábados no seminário de libertação e restauração sexual. Salomão era uma pessoa que ela foi designada por Deus, e nós vamos começar a ler aqui hoje sobre não vender a sua santidade. Amém? Tá? Então abra comigo agora, queridos, em Juízes capítulo 13. O nascimento de Sansão. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus. Então aqui, queridos, Deus entrega os israelitas nas mãos dos filisteus, porque os israelitas estavam fazendo o que era ruim aos olhos do Senhor. Amém? E aí os filisteus oprimiam, tá? Entregaram nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, o homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril
e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Então, Sansão já vai nascer debaixo de uma intervenção de Deus, aonde Deus vai pegar um útero estéril, um casal já talvez de idade, e vai aqui operar um milagre e vai deixar fértil um útero que é estéril. Ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, pega a visão aqui agora, no 4. Portanto, terá cuidado de não beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Então, quando o anjo aqui ele vai aparecer para a esposa, ok? De Manoá, a mãe de Sansão, o anjo vai falar assim: olha, esse menino, ele é um menino já que vai nascer debaixo de uma consagração. Ele é um menino escolhido para algo. Então ele vai ter que viver debaixo de um voto nazireu. Voto nazireu representa santidade. Anakstub de Arabai Esterik. Então aqui, Sansão, ele vai nascer debaixo de um comportamento diferente daqueles que viviam ali, aqueles israelitas que viviam ali naquele mundo. Então Sansão ia viver de forma santa, íntegra. Ele tinha que ter uma vida separada. E santidade, queridos, não é porque você é a quarta pessoa da Trindade, não é porque você é quase um anjo, não, é porque você tem uma vida separada, é porque você tem um relacionamento com Deus, é porque você se absteve de muita coisa que Deus já te pediu para tirar. Aqui o anjo vai falar assim, ó, para a esposa de Manoá: ele não vai beber bebida forte, ele não vai beber bebida fermentada, ele não vai cortar o cabelo. E talvez eu e você, quando nos entramos na presença do Senhor, o Senhor disse para nós: não vai vestir mais desse jeito, não vai falar mais dessa forma. Talvez Deus pediu para você não cortar o cabelo, talvez Deus pediu para você tirar a maquiagem. Eu não sei o que Deus pediu para você, mas quando nós entramos debaixo de uma promessa, debaixo de uma ordem do Senhor, debaixo de uma separação do Senhor, Kadosh. É quando o Senhor nos separa para algo. Sansão aqui está sendo separado para algo, e ele tinha que ter uma vida diferente das outras pessoas. O Senhor me pediu muitas coisas, e talvez, queridos, o Senhor vai te pedir coisas que estão atreladas à vida mundana que você tinha. Talvez para você maquiagem é relevante porque você não usa, mas talvez para você uma roupa sim. Amém? O tema de hoje é: não venda a sua santidade. E eu estou em Juízes 13, tá? Verso 5. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então pega a visão aqui. Nós precisamos ter uma vida separada para cumprir um propósito profético que o Senhor nos outorga. Aqui, Sansão, ele seria o libertador do povo de Israel da mão dos filisteus. A mulher foi correr, então aqui a mulher foi correr contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida, dará à luz a um filho, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada. Então, queridos, o voto nazireu era para Sansão, mas a mãe dele tinha que gerar ele debaixo dessa atmosfera. A mãe dele tinha que se submeter a essas regras que o anjo tinha pedido. E aqui eu aprendo algo. Muitas vezes Deus vai colocar um projeto dentro do nosso útero espiritual. Ele precisa ser gerado debaixo de santidade. Ele precisa ser gerado debaixo de um voto nazireu. Para que ele nasça santo, para que ele nasça puro. Aqui a esposa
esposa de Manoá está gerando Araxter, Gemenai, Sansão, que seria um libertador. Mas talvez Deus hoje te chama para gerar um ministério, para gerar algum projeto, para gerar algo. E se você não se submeter, a gestar esse projeto do Senhor debaixo de um ventre fértil, santo, nazireu, separado, só nasce um projeto maduro, santo, se você se submeter à santidade que o Senhor vai te pedir. Você vai ter que ser separado. Não adianta. Não adianta você achar que vai viver no mundo e vai conceber algo, um projeto do Senhor. Não adianta. Aqui a esposa de Manoá, ela vai receber aqui uma direção, ela vai receber aqui uma ordenança. Que durante a sua gestação ela não toque em vinho, ela não toque em bebida fermentada. Ai, Knaia, Baias, tu, Vijar, e lá canto, Naias, tu. E eu profetizo hoje sobre a tua vida, eu profetizo hoje sobre o teu ventre, que o projeto que o Senhor entrega para você, você vai conceber ele debaixo de um ventre nazireu, de um voto santo com o Senhor. Você vai ser separada, para gerar hoje um projeto debaixo de santidade. Enai, Kidara, Baias, tu, Vialk. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado. E Deus, como nazireu desde o nascimento até a sua morte. Então, queridos, para que ela concebesse Sansão, ela teria que entrar debaixo dessa santidade também. Então Sansão, ele vai ser gerado debaixo de um útero santo, kadosh, separado. Porque primeiro aqui a mãe de Sansão vai ser separada. Fala, olha, o que você vai gerar é santo. O que você vai gerar vai ter voto nazireu. O que você vai gerar vai ser um libertador. Amém? Certo? Então Manoá orou ao Senhor. Eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Então aqui esse marido, ele vai falar assim, olha, Deus, envia o anjo de novo e dá mais instrução. Eu acredito que Manoá falou assim, nós precisamos saber como será isso, como faremos isso. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa. E quando ela, sentada no campo, seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido. O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou, o Senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Então aqui o anjo vai aparecer. Ela vai correr e vai chamar o Manoá. E Manoá agora vai na presença do anjo. Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ei, não adianta você querer gerar um projeto de Deus sem estar debaixo das instruções de Deus. Você só vai gerar aquilo que Deus te entregou. Você só vai parir aquilo que Deus te entregou. Você só vai gerar isso daí. Você só vai conceber isso aí se você entrar debaixo das instruções de Deus. Então o anjo vai falar, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Kadosh. Queridos, eu preciso que você entenda. Quando Deus vai fazer algo grande, primeiro ele vai te separar. Quando Deus vai fazer algo grande, ele vai te separar. Quando Deus vai fazer algo grande, ele vai fazer com que você tenha um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Porque para algo grande precisa ser kadosh, separado. Precisa ser santo, precisa ter comunhão, precisa ter uma vida diferente. Ei, aleluia, Jesus. Ela não deve comer uvas nem passas. Não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada. Nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que eu ordenei.
Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que eu não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor, porque esse anjo estava materializado em forma humana. E aí o Manoá queria oferecer um sacrifício, oferecer um holocausto. E aqui, presta atenção aqui, que o Senhor está entregando uma rema. Primeiro Deus te separa, depois Ele vai pedir um sacrifício. E o sacrifício, talvez, queridos, é os lugares que você frequentava, as pessoas que estavam à sua volta. Aqui, queridos, Manoá agora, ele não tinha entendido que era um anjo. E aqui, queridos, ele vai oferecer agora um sacrifício ao Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguirá entender. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou o cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá. A sua esposa, então, não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era um anjo e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos Deus. Eu tenho uma suspeita profética que Jesus estava aqui, visitando Manoá e sua esposa. Porque ele vai dizer assim, que o nome dele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós e nem teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Enquanto ele morava em Mané-dan, então entre Zorá e Estal. Então, queridos, prestem atenção aqui. O Senhor abençoou quando ele crescia, e o Espírito começou a agir nele. Quando o Senhor te separa, quando você entra debaixo das instruções do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele tem a necessidade de trabalhar dentro de você. O Espírito Santo de Deus tem a necessidade de começar a trabalhar dentro de você, ok? E eu preciso que você entenda isso, tá? O Espírito Santo tem a necessidade de trabalhar em nós, na câmara da nossa alma, tá? Tudo, queridos, o Espírito Santo, ele precisa trabalhar dentro de nós todos os dias, a partir do momento que você se coloca o quê? Diante da presença do Senhor, ok? Então hoje eu quero que você entenda, vamos ver aqui o significado do nome Sansão. Pega a visão. O significado do nome Sansão é pequeno sol, ou homem da força descomunal. Então, queridos, o significado do nome Sansão é pequeno sol, porque significava que ele iria trazer iluminação aos israelitas. O significado é uma força descomunal, mas essa força descomunal quem dá é o Espírito Santo.
Mas primeiro você tem que ser separado. Primeiro você tem que estar debaixo das instruções do Senhor. Eu não sei o que o Senhor pediu para você. Eu não sei de quem o Senhor pediu para que você se apartasse. Mas eu preciso que você entenda. Toda vez que o Senhor te dá um propósito profético, toda vez que o Senhor te designa para algo, toda vez que o Senhor faz você gerar algo no teu ventre, primeiro você tem que ser separado. Depois você tem que andar debaixo das instruções do Senhor. Terceiro, você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de você todos os dias, gerando aquilo que vai ser manifestado logo ali na frente. Agora vamos lá no enigma de Sansão. Nós estamos aqui no capítulo 14 de Juízes. Certo dia estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela, consiga aquela moça para mim. Oh Deus! Os filisteus eram inimigos dos israelitas, mas Sansão vai ver agora uma filisteia e ele quer aquela moça para ele. E ele vai pedir agora aquela moça para ele. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que que tem que procurar uma moça entre os filisteus pagãos? Aqui, Sansão começa a perder, a vender a sua santidade. Ele era separado, ele tinha instruções, ele era alguém que o Espírito Santo agia sobre ele. Eu preciso que você entenda algo. Naquele tempo o Espírito Santo ele não se submetia a todos, mas somente pessoas designadas para fazer algo para o Senhor, como reis, sacerdotes, profetas e os juízes. Então aqui agora, queridos, Sansão vai vender a sua santidade por causa da obra da carne, por causa da vontade sexual, por causa da vontade. E eu quero dizer para você, um dos lugares que Satanás mais lança isca é nos prazeres sexuais. Exatamente por isso que no sábado nós faremos um seminário. Porque a contaminação sexual ela é tão profunda, ela é tão difícil de ser quebrada, mas há poder em nome de Jesus para ser quebrada. Aí os pais aqui de Sansão vão se opor. Vão se opor e talvez Deus já te deu uma promessa, Deus já te separou, te colocou debaixo de instruções, mas na jornada você falou: eu acho que eu vou desviar um pouquinho para a direita, eu acho que eu vou desviar um pouquinho para a esquerda, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema nenhum. E talvez o teu líder, o teu pastor, a tua pastora, o teu pai e tua mãe falou assim: olha, eu acredito que não é isso que Deus tem para você. Mas você tá falando: não, eu quero. Não, e eu vou dar um jeito. Desobediência, Eliane, exatamente. Mas Sansão disse ao seu pai: consiga a moça para mim, e ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que naquela época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo em Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio a Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos. Talvez você fique confuso e pense: mas como que o Senhor leva Sansão a pecar? Não, queridos, eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai usar aqui o que Sansão vai fazer ainda para que Israel venha receber o livramento. Amém? Eu acredito que o Senhor ele pode usar toda a conspiração de Satanás, toda a conspiração do diabo ainda ao favor do reino. Mas eu acredito que todas as vezes tem a opção de Deus. O Senhor ele pode usar muitos viés, mas sempre tem um viés que a glória dele vai ser mais gloriosa. Amém? Em nome de Jesus. Com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito, contudo não contou aos seus pais que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com uma moça e se agradou muito dela. Então, queridos,
Sansão, ele vai aqui matar um leão, tá? Ele vai despedaçar um jovem leão, mas ele não vai contar para os seus pais. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Eu preciso que você entenda algo aqui. Aqui Sansão vai abrir a legalidade. Ele não podia tocar em cadáver. Então agora você presta atenção aqui, tá? Descobriu que uma enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. E pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Aqui tem uma mensagem profética. Sansão contamina o separado. Sansão contamina a unção nazireu que estava sobre ele. Ele não podia tocar em cadáver. E na sua contaminação, ele contamina as pessoas que estão perto dele. Eu preciso dizer algo aqui para você hoje. Queridos, quando Deus fala para você, não toque nisso, não faça isso. Queridos, aquilo que é profanado dentro de você vai contaminar as pessoas que estão ao redor. E às vezes aqui você fala assim: ah, mas o que tem a ver? Um pouquinho de mel, mas é o mel que estava num cadáver. Sansão tinha uma instrução de não fazer daquela forma, não fazer daquele jeito. E quando ele faz, ele contamina a si mesmo e contamina os seus pais. Oh, Deus maravilhoso. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali como era de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanharem a festa. Sansão lhes disse: vou-lhes propor um enigma. Olha aqui, outro erro de Sansão. Vou propor um enigma. Mas Deus usou tudo isso aqui em favor dele, porque ele tinha uma promessa que ele nasceria nazireu e morreria nazireu. E a palavra de Deus, ela não morre. Amém? Se conseguirem decifrar durante esses 7 dias, celebrarão. Darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-los, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram ele. Proponha um enigma. E ele disse: do que come veio algo para comer. Do que forte veio algo doce. Amém? Então olha o enigma de Sansão. Do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. Ele estava falando do leão. Amém? 3 dias depois, eles ainda tentaram encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: conversa com seu marido a explicar o enigma, caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Então aqui, queridos, aqueles jovens falou assim para a esposa de Sansão: se o seu marido não explicar melhor o enigma, nós vamos queimar todos vocês. Você nos convidou à festa para nos deixar pobres? Porque, queridos, uma veste naquela época era muito cara. Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelarei o enigma, nem a meu pai e minha mãe, porque deveria contá-lo a você. E ela chorava cada vez que estava com ele. E assim continuou até o último dia de festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os jovens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Ou seja, se vocês não tivessem tentado com a minha esposa, vocês não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor
veio com poder sobre Sansão, e ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens e tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. Olha aqui o que Sansão vai fazer. Sansão vai descer agora numa cidade. Primeira coisa, a mulher de Sansão, essa primeira esposa, não é Dalila. Essa primeira esposa não é Dalila. Queridos, aqui Sansão está brincando com a sua autoridade, com a força que ele tinha. Sansão precisava pagar as 30 vestes, então Sansão desce a Ascalon, mata um monte de gente, pega os seus pertences e dá para esses 30. E agora ele volta para sua casa, furioso. Ele volta a morar com seus pais furioso. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado a cerimônia. Então aqui, a menina que tinha a esposa de Sansão, que tinha sido dada para ele, agora ela é dada à pessoa que tinha acompanhado a cerimônia. Pega a visão aqui. Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não deixou entrar, porque ela já tinha sido dada a outra pessoa. Eu tinha certeza que você a odiava, explicou ele. Por isso eu dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer com vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto feixes de ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e as olivas. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: foi Sansão, pois seu sogro em Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos as mulheres de seu pai. Então os filisteus queimaram vivos a mulher de seu pai. Sansão disse aos filisteus. Então aqui, queridos, começou a desencadear catástrofe, tragédia sobre tragédia. Porque aqui, queridos, Sansão estava debaixo de um espírito de vingança. Então os filisteus acompanharam Judá e se espalharam pelos arredores da sua cidade de lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe o que os filisteus dominam? Disseram a Sansão: o que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: eu só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Responderam eles: não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de vinho queimados. E as amarras caíram em suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de um jumento que tinha sido morto e havia pouco tempo. E ele pegou e usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada
E aquele lugar foi chamado de Ramate-Lei. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão, em Lei. Sansão bebeu e reanimou, chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Então, queridos, aqui, após o tempo que Sansão, ele mata esses 1000 filisteus, ele se torna juiz, tá? E ele julga Israel 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra, tá? Então agora Sansão, ele leva embora os portões de Gaza. Certo dia Sansão foi à cidade da Filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava. E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade e ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levou-se e agarrou os portões da cidade com os 2 barbantes e as ergueu junto com a tranca, colocou sobre os ombros e as levou para o alto da colina, que ficava de frente a Hebrom. Queridos, aqui mais uma vez, Sansão, ele vai aqui vender a sua santidade pelo prazer da sua carne, certo? Eu quero que você preste atenção que nesse processo aqui, a presença do Senhor, ela não vai se retirar de uma vez, mas vai chegar aqui agora um tempo em que a presença do Senhor vai se retirar de Sansão. Amém? Por que a presença do Senhor, ela não se retira de uma vez? Porque existe uma misericórdia de Deus muito grande sobre a vida de Sansão e sobre as nossas vidas. Agora nós vamos ler aqui aonde, Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por outra mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que torna tão forte, como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Deus, ele sabe o seu ponto fraco e o diabo também. E aqui muitas vezes o diabo vai usar muitas Dalilas na nossa vida para falar assim: olha, essa pessoa aqui, ela tem uma promessa, ela vai chegar nesse lugar e nós, o reino das trevas, não queremos. Então nós precisamos entender qual é o ponto fraco para lançar as iscas. E muitas vezes o diabo vai mandar Dalilas, disfarçadas de algo bom na nossa vida. Porque aqui Sansão, quando ele olhava para Dalila, ele via uma mulher virtuosa, ele via uma mulher boa. Mas Dalila aqui, queridos, ela estava sendo instigada pelos homens filisteus para descobrir de onde vinha a sua força. Porque Sansão, eles pretendiam amarrar Sansão, deter Sansão. E o diabo, ele pretende amarrar você. O diabo, ele pretende deter você. Então o diabo vai mandar Dalilas. Araias, tubidjagadarabai. O diabo vai mandar Dalilas para entender aonde está o seu ponto fraco, para serem usados como manobra de Satanás, como estratégia das trevas, para desviar você do propósito, para que você venha perder a sua santidade, para que você venha perder esse lugar de comunhão com o Senhor. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Queridos, Dalila é comprada por 1.100 peças de prata para descobrir aonde estava a força de Sansão. Talvez o diabo já colocou a sua cabeça em prêmio para alguém. Talvez o diabo já falou assim: olha, se você conseguir fazer cair, sair do propósito, você vai ter uma recompensa. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que te torna tão forte, como poderia ser amarrado se conseguir se soltar. Sansão respondeu: se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas
e ela amarrou Sansão. E ela havia escondido alguns homens Olha só o que ela fez. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores de casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado. E não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como eu poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas de folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas, e os homens estavam escondidos no quarto interior. Como antes, de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, Sansão vai romper as cordas como um barbante. Então Dalila, estou no verso 13. Então Dalila disse: você zombou de mim. Agora conte-me, por favor, como você poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse 7 tranças do meu cabelo no pano de seu tear e prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então, enquanto Sansão dormia, Dalila teceu 7 tranças do cabelo dele, de pano. Depois prendeu como um pino de tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear no pano. Então Dalila disse: como você pode zombar? Como você pode dizer que me ama e não me contar o seu segredo? Queridos, aqui Dalila por tudo queria saber o segredo. Queria saber o que mantinha Sansão forte. O que deixava Sansão debaixo daquela autoridade. O que fazia com que Sansão fosse tão astuto na presença do Senhor. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o tornou tão forte. Todos os dias ela atormentava com sua importunação, até que ele não suportou mais. Então, queridos, aqui eu acredito que Sansão revela a Dalila porque não aguentava mais essa mulher falando. E ela, na verdade, ela não amava Sansão, ela amava o dinheiro. Então aqui ela vende Sansão, tá? Porque ela era uma mulher vendida. E Sansão vende a sua santidade. Porque Sansão não poderia ter contado. Primeiro, Sansão vende a sua santidade quando ele casa com uma filisteia. Mas olha só, por fim contou-lhe seu segredo. O meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento de minha cabeça. Desde o nascimento, se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar 7 tranças de seu cabelo. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. E ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. O Senhor, ele deixa Sansão, porque aqui o voto nazireu é quebrado. O Senhor, ele deixa Sansão porque ele deixa agora de ser separado. Ele deixa de seguir as instruções do Senhor. Eu preciso dizer algo aqui para você, queridos. Enquanto Sansão estava ali pecando, ele estava mantendo ainda um voto com o Senhor, mas quando o voto é quebrado, e aqui é através do cabelo, o cabelo dele nunca havia sido cortado. Então, quando Dalila chama esse homem e corta o cabelo dele,
o Senhor se aparta dele. E eu quero dizer aqui algo hoje para você. Eu não sei qual é o voto que você tem com o Senhor. Eu não sei como é a sua busca com o Senhor. Mas o dia que esse voto de ser apartado, ser separado com o Senhor for quebrado, a presença do Espírito Santo vai te deixar. E você vai sentir. Então hoje eu preciso que você entenda. O santo não mistura com o profano. O primeiro erro de Salomão é que ele juntou com uma mulher filisteia. Ele sendo separado para a santidade, ele juntou com uma filisteia, que era profana, que o Senhor odiava. Depois essa filisteia, que era pagã, servia a outra coisa que não era o Deus vivo, ao grande eu sou. Ela corrompe Sansão, quebrando aquilo que sustentava a unção de Sansão, que era o cabelo dele que nunca havia sido cortado. Amém? Queridos, eu preciso hoje que você entenda. Uma pessoa separada não é uma pessoa que se senta na mesa não se senta com pessoas profanas. Uma hora, querido, de tanto sentar com profano, você pode perder a unção. Você pode perder aquilo que traz a força do Espírito Santo. Uma hora Deus pode separar, uma hora Deus pode se apartar de você. Os filisteus capturam agora, né? E os filisteus capturam agora e furam seus olhos. Quando você perde, queridos, esse lugar, você fica cego. Você perde a visão. Essa visão natural, eles furam os olhos de Sansão, mas aqui tem uma mensagem profética, que quando você se senta com o profano, quando você se corrompe, quando o Espírito Santo aparta de você, há uma cegueira espiritual, há uma surdez espiritual, há uma falta de discernimento. Levaram-no para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze. Obrigaram a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Aqui tem uma mensagem profética. Talvez alguma coisa cortou o seu cabelo e a presença do Senhor se apartou de ti. Mas se você começou a caminhar num lugar de deserto e o seu cabelo começou a crescer de novo, o cabelo crescendo significa que o relacionamento com Deus começou a ser restaurado. A santidade com Deus começou a ser restaurada. A consagração com Deus começou a voltar. E passou um tempo. Não demorou muito, o cabelo de Sansão começou a crescer, a santidade dele começou a ser resgatada, a consagração dele começou a voltar, ele começou a verter o coração dele ao Senhor novamente. A vitória ao final de Sansão, os governantes filisteus realizavam uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, o Deus pagão deles, Dagon. Nosso Deus nos deu vitória sobre o nosso inimigo Sansão. Diziam eles, ao ver Sansão, o povo louvou ao Senhor. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. Diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está no nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar, traga Sansão para que nos divirtam. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre as colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão, ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentavam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado e todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor, soberano Deus, Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus. Fortalece-me só mais uma vez, permita-me que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus, pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-a com as 2 mãos
e a exclamou: que eu morra com os filisteus, e que o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Queridos, aqui Sansão já estava com a sua santidade, com a sua comunhão já sendo restabelecida pelo Senhor, o crescimento do seu cabelo. Aqui Sansão vai para essa festa que tem 3.000 pessoas debaixo de um lugar. Ele pede para o servo ali colocar ele debaixo das 2 colunas. E ali Sansão faz um clamor de misericórdia. E aí Sansão, ele pega as 2 mãos sobre as 2 colunas e ele derruba aquilo ali sobre todos os governantes. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde seus irmãos e outros parentes desceram para buscá-lo e o corpo, e eles o levaram de volta para casa e sepultaram em Zorá Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Eu preciso dizer hoje aqui pra você, tá? Sansão não foi um suicida, tá bom, gente? Ele agiu debaixo do poder do Espírito Santo. A força dele tinha acabado. Ele pediu ao Senhor. Ele não foi suicida porque a força do Senhor tinha saído dele. Tá? A força do Senhor tinha saído dele. Ele falou assim: Senhor, me dá mais uma vez aquela força para mim, Senhor Deus, derrotar os filisteus. Sansão tinha uma palavra que ele nasceria debaixo da consagração e ele morreria debaixo da consagração, o voto nazireu. E acontece exatamente isso. E ele veio para ser um libertador. Sansão errou porque em várias vezes ele vendeu a sua unção. E aqui, queridos, a história de Sansão nos mostra que os prazeres da carne muitas vezes nos levam a um lugar de perder a nossa força com o Senhor, de perder, queridos, a nossa santidade, de quebrar o voto nazireu. E eu preciso que você entenda, o prejuízo de você se profanar, de se corromper, é que uma hora o Espírito Santo ele se aparta de você. Você fica cego espiritualmente, você fica surdo espiritualmente, você perde o discernimento espiritual. Talvez anos de consagração pode ser perdido pelo prazer da carne, por um prato de luxúria, por uma vaidade. Então eu preciso que você entenda, não adianta só viver debaixo de um voto, você precisa exalar a obediência. Deus usou toda a circunstância, ainda que Sansão profanava o Senhor, profanava a sua santidade, Deus usava para derrotar os filisteus. Mas talvez Sansão poderia ter um fim bom, poderia ter feito tudo isso ou muito mais. Queridos, eu preciso que você entenda algo. Muitas vezes Deus recolhe pessoas antecipadamente, porque sabe que se essa pessoa continuar na terra, ela vai se vender. Talvez a sua vida corre risco do Senhor falar assim: vou ter que recolher porque pode se vender. Não está consolidado ainda totalmente. Não pode ver uma mulher passando, um homem passando, que tem desejo na carne. Fala que é santo, mas não pode ver nada, que a carne já está tremendo. E eu preciso dizer algo aqui pra você. Só tem uma coisa que mata a obra da carne: é jejum. E é por isso que eu bato tanto nessa pauta aqui com você. Sansão tinha um voto nazireu, mas ele não jejuava. A Bíblia não diz que ele jejuava. Queridos, não adianta só estar debaixo de instruções. A carne tem que ser morta todo dia. Ontem o meu esposo ele falou algo: a gente não jejua mais, a gente tem uma vida jejuada, a gente jejua todos os dias. Eu e a minha liderança, praticamente todos, jejuamos todos os dias. Aquele que não jejua todos os dias, mínimo 3 vezes por semana. Mínimo 5 vezes por semana. Porque se você não matar a carne, você não é revestido de poder, você não consegue resistir a Satanás, às portas. O domínio próprio, exatamente, Mônica, o domínio próprio, ele é gerado debaixo do jejum. Sansão tinha promessa, tinha voto nazireu. Mas a carne tremia quando passava uma mulher filisteia bonita. E eu quero dizer hoje aqui pra você, um dos lugares que o diabo mais sabe que você cair
Antes do dinheiro é o prazer sexual, é a contaminação sexual. Se você tem a oportunidade de fazer o seminário sábado, agora faça, queridos. Nós vamos ter uma liberação. Eu vou estar fazendo aí uma libertação, vou estar ensinando sobre restauração sexual. Você que é casado, casada, não tem mais prazer sexual com o seu cônjuge, entra, nós vamos estar quebrando muitos grilhões. Queridos, se você dominar o desejo sexual, você já venceu 70% de todo tipo de armadilha que o diabo pode sofrer, pode fazer você sofrer na sua vida. Depois dos desejos sexuais vem o dinheiro, a ambição. A carne, ela treme mais que a ambição. Depois da ambição vem o desejo de poder. São 3 lugares que o diabo sempre vai querer pegar você. Primeiro, as obras da carne, o desejo. Isso tem que morrer. Isso tem que morrer. Isso tem que parar. Isso tem que cair por terra. Queridos, não existe avivamento sem antes existir uma libertação. Não existe um empoderamento do Espírito Santo se antes não existir uma libertação. E talvez tem gente que já carrega uma certa unção, mas tem áreas da vida que precisa passar por um processo de santidade, consagração e edificação. E aí a glória do Senhor, ela vai vir sobre você de forma mais profunda, de forma mais sobrenatural. Sansão vendeu a sua unção, Sansão vendeu o seu poder, Sansão vendeu o seu voto nazireu por prazer, porque ele não aguentou conter os seus órgãos sexuais, ele não aguentou conter o seu desejo da carne. E tem gente, querido, que acaba casando com um jugo desigual, porque não dá conta de controlar o seu desejo, não dá conta de raciocinar espiritualmente, fala, não, essa pessoa aqui, ela pode interferir na minha busca com o Senhor pode se apartar de mim, porque eu posso me desviar do propósito e do chamado. Queridos, a área sexual é uma das áreas mais difíceis de ser vencidas. E você vai ver Sansão, primeiro ele casa com uma mulher filisteia, depois essa mulher é dada a outra. Primeiro ele cai, queridos, Sansão cai 3 vezes aqui na mesma coisa. Depois ele se junta com uma prostituta pelo desejo da sua carne. Na terceira ele vai casar com Dalila, que era uma incircuncisa aos olhos do Senhor. Eu preciso que você entenda hoje, eu não sei quem é as Dalilas que o Senhor tem trago na sua vida, mas você precisa dizer não para elas. Dalila, eu não quero você na minha vida. Dalila, você é perigosa demais. Você tem uma forma formosa, você é de aparência bonita, mas talvez você tenha chegado para cortar o meu cabelo, você tenha chegado para interromper a minha comunhão com o Senhor. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Talvez a sua Dalila seja uma armadilha de Satanás para fazer você perder esse lugar de comunhão, esse lugar com a presença do Espírito Santo. Deus, ele foi misericordioso com Sansão porque Sansão estava debaixo de uma palavra. Mas e você? Queridos, eu preciso que você entenda. Tem 3 áreas na nossa vida. É a área sexual. É a área do dinheiro e é a área do poder. São as áreas aonde o diabo mais vai tentar te enredar. O propósito do diabo, queridos, é fazer você perder a presença do Espírito Santo. Não é você perder a unção. A unção, ela pode se atrofiar, diminuir a intensidade, mas a unção a gente não perde. Mas a comunhão, a presença com o Espírito Santo, você perde. Exatamente por isso que eu pedi para vocês, nesse mês de maio, pega 20 minutos e entra na presença do Senhor. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Amém? E eu quero dizer algo aqui para você hoje. Quebre a sua carne, a vontade, o desejo com o jejum. Queridos, eu não conheço uma ferramenta mais poderosa e mais sobrenatural que o jejum. O jejum, queridos, ele mata o desejo carnal da alma e da carne e ele aumenta o domínio próprio do espírito. Então, quando o diabo faz assim, você está revestido de domínio próprio, você vai falar assim, Dalila, obrigada, mas eu não quero, sai fora. Mas quando você não está revestido de domínio próprio, bate uma vez e você fala, eu não vou abrir não. Mas aí o diabo sabe que
você não tá revestido de domínio próprio. Ele bate de novo. Aí você abre e dá uma espiada. Aí daqui a pouco o diabo falou assim, olha, deu uma espiada, então tá mostrando o que quer. Aí você abre e fala, só um pouquinho, não tem problema. E daqui a pouco esse pouquinho te leva pro abismo do pecado. E com o tempo a presença do Espírito Santo, ela sai da sua vida. A presença do Espírito Santo, ela se aparta de ti. A presença do Espírito Santo, ela sai. A imoralidade sexual, queridos, é o lugar que não nos deixa viver o avivamento. Eu quero aqui saber quem aqui já viveu imoralidade sexual, já se libertou. O Senhor, ele falou pra mim, falou assim, filha, vai vir muita gente para esse seminário, que vai ter o casamento restaurado, que vai ter a área sexual restaurada, a mente restaurada, as emoções restauradas. E eu vou dizer pra você, você que vai fazer, com o esposo ou com a tua esposa, escuta o que eu estou falando. Se você aqui agora, se você puder assistir com o teu cônjuge, o teu esposo ou a tua esposa, esse seminário, eu te garanto que vocês dois vão entrar em lua de mel. Se vocês, vamos supor que você é esposa, você comprou o seminário para sábado, você vai falar assim, marido, senta aqui comigo, vamos assistir isso aqui. Mas eu já tenho lançado decretos que mesmo que o seu marido, a sua esposa, seja de serviço dura, enquanto você estiver recebendo a libertação aqui, o seu esposo vai estar recebendo dentro da casa. Eu já decretei isso, queridos. Queridos, eu já peço que vocês orem pela minha vida. Todas as vezes que eu entro debaixo desse tipo de batalha espiritual, há libertações genuínas. Há libertações sobrenaturais. Amém? Então, queridos, eu quero hoje que você entenda, em nome de Jesus, sábado nós vamos destronar o espírito da promiscuidade, da perversidade sexual. E você que está com o casamento abalado, você que está com o casamento, eu quero declarar que você vai entrar em lua de mel. Depois desse seminário de cura, o Senhor vai trazer algo tão sobrenatural sobre o seu casamento que nunca mais será o mesmo. E você que não é casado, eu profetizo que você terá essa área curada para viver um casamento mais tarde, não sei quando o Senhor vai trazer, abençoado, amém? E queridos, vai ser forte, vai ter muita gente passando mal, vomitando, e eu vou estar fazendo em cada módulo uma libertação diferente, vou estar entregando um material exclusivo para vocês, amanhã eu vou mandar um mapeamento no grupo, só tem mais algumas vagas, e hoje mesmo acredito que encerramos. Você vai entrar no grupo, amanhã eu vou mandar, você vai numa lan house, num lugar, você imprime, é importante que você imprima, e escreva, esteja pronto, se puder jejuar um dia, um pouquinho, jejue para sábado o Senhor quebrar os grilhões, vai ser poderoso demais, amém? Glória a Jesus. E queridos, entrem na oração da madrugada, o Senhor essa noite quebrou toda a ferida de alma, queridos, façam a tarefa que eu mandei para vocês ontem. Também é um ato profético poderoso. Queridos, quem fez aqui o ato profético de ontem? Conta para mim o que vocês sentiram quando vocês estavam escrevendo. Eu vou mandar no grupo novamente, amém? O que vocês sentiram? O que vocês sentiram quando vocês estavam escrevendo? O que vocês sentiram, amém? Apóstolo, o anjo puxava as cordas do meu coração e ele cortou, eu sentia puxando. É forte, queridos, amém? O que vocês sentiram ontem quando vocês escreviam? O que vocês sentiram? Queridos, é uma libertação. E aquilo ali é uma libertação meio que generalizada. Mas sábado é uma libertação específica. Amanhã eu vou mandar os mapeamentos. Não deixa para fazer na última hora. O diabo não vai deixar você fazer. Queridos, na hora, depois que você faz, é um alívio no coração. Queridos, tá lá, queridos, o mapeamento no grupo para todos. Você entra lá, você pega. Queridos, todo esse choro, todo esse sentimento, tudo isso que saiu, agora vai entrar o avivamento. Agora o discernimento espiritual vai alargar. Amém? Queridos, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Amém? Então, queridos, eu vou mandar de novo para quem não fez lá no grupo. Imprima, faça, assista a live de ontem que eu estou ensinando como fazer. O Senhor, Ele é bom.
tá? Não deixe de fazer seus 20 minutos. Os seus 20 minutos não é a oração da madrugada, é 20 minutos que você vai pro seu secreto. Eu agora e o apóstolo vamos pegar os nossos 20 minutos agora, né? Nós vamos dedicar agora um tempo com Deus, certo? Eu falei pra ele que nós vamos estabelecer um horário, mas quando nós sabemos que esse horário vai ser comprometido por sair, por culto, nós faremos na parte depois da live, certo? Então, queridos, os 20 minutos é onde você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Olha, eu senti o lixo dos lixos. Queridos, quando eu fiz também o meu, eu me sentia o lixo dos lixos. E é muito sobrenatural quando você fala assim: Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a minha casa. É muito sobrenatural. Amém? Então faça, queridos. Faça, querida. Vai ser poderoso. Amém? E já se prepare para sábado. Sábado vai ser uma libertação massiva. Querido, sábado você vai sentir muitas coisas. Mas olha, não desista, porque vai ser forte demais. Eu acredito que vai ser a gente sempre fez imersão masterclass, esse é o seminário, vai ser o seminário mais profundo, mais forte de todos os tempos, amém? Eu vou pedir pro meu grupo de intercessão estar na intercessão, porque o diabo não quer. Tem muitos casamentos, tá? Que estão corrompidos, que não estão indo bem por causa da corrupção sexual. Então você que tem um cônjuge, é casado, chama teu esposo, a tua esposa, fala, assiste comigo isso aqui. Amém? Queridos, vai ser ao vivo sábado às 14 horas, certo? Se você não pode assistir ao vivo, você consegue assistir depois e vai ficar liberado para você 2 anos na nossa plataforma, ok? O preço promocional é para antes, depois o preço é R$597. O preço agora é R$70, então você aproveita. Eu acredito, a Nani passou para mim ontem que talvez as vagas encerram hoje, amém? Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou mandar agora de novo o ato profético lá no grupo, tá? Novamente eu vou mandar para você estar fazendo. Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.